Cumprimento os irmãos da classe de Gideões com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o professor Juscelio. Estamos passando aqui para mais uma breve reflexão a respeito das nossas lições da Escola Bíblica Dominical, onde estaremos estudando a lição de número 13, a vigilância conserva pura a igreja. Como se pode notar, irmãos, essa é a última lição do nosso terceiro trimestre de 2020. Como é sabido também, essa é uma reedição de uma lição de 1993, que foi feita uma edição especial para jovens e adultos, para a gente passar esse momento de pandemia. Então, aquele relógio cronológico das lições da CPAD foi suspenso. Então, quando o irmão pegar essa nova lição do quarto trimestre, que tiver na capa da lição terceiro trimestre, então, irmão, não se assuste, não foi um erro gráfico, foi exatamente o terceiro trimestre ali que foi lançado um pouco mais para frente, porque o momento era incerto, muitas igrejas tinham cancelado, suspenso aí as suas aulas presenciais, e até para localizar os irmãos para fazer o pedido estava muito difícil, né, em virtude do isolamento social. Então, foi esse arranjo que a CPAD achou por melhor fazer para até a gente passar esse período. Então, vamos para a nossa lição, que tem como texto áureo: e as coisas que vos digo a todos, vigiai. Está em Marcos capítulo 3, versículo 37. A nossa verdade prática diz assim: através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o modernismo dos nossos dias. Tá bem? Temos uma leitura bíblica em classe, e como de sempre a gente não estaremos lendo para o vídeo ficar mais curto, mas é uma lição com uma mensagem bastante conhecida, aquela leitura clássica referente a parábola das 10 virgens. Como nós acompanhamos todas as lições, nós dividimos em bloco. Hoje estaremos estudando a última lição do último bloco aqui, tá bem? Temos alguns tópicos aqui que para pautar a nossa lição, o irmão pode ver que todos está voltado para a meia-noite. Então, o primeiro tópico aqui, meia-noite, o dia que já começou. Meia-noite, o início de um novo dia. Meia-noite, a hora das trevas, e meia-noite, a vinda do noivo. E o clamor da meia-noite, um brado de alerta. É basicamente nesse termo que a gente vai estar estudando. Tem alguns objetivos aqui. Tem um objetivo geral: sinalizar a necessidade do aluno cultivar uma vida de oração e de vigilância. Esse é o nosso objetivo geral. E alguns específicos é apontar o sentido da expressão da meia-noite e revelar que a meia-noite é o início de um novo dia, e expor que a meia-noite também é a hora das trevas, e destacar que a meia-noite marca a vinda do noivo, e ressaltar o clamor da meia-noite como um brado de alerta. Aqui temos um relógio apocalíptico que se chama relógio do Apocalipse ou relógio do juízo final. Eu estou trazendo aqui os irmãos porque, de repente, nesses últimos dias, deram muita notícia referente a esse relógio. Inclusive a CPAD, através do seu mensageiro da paz, né, editou pelo menos uns 3 matérias aí referente a esse relógio, tá bem? O que relógio é esse? Como os irmãos podem ver que é um relógio simbólico, tá bem? Ele não é assim... Ele não é um relógio assim que tem uma máquina, que tem uma alimentação por alguma energia, mas é apenas simbólico, tá bem? Mantido desde 1947 pelo Comitê dos Direitos do Boletim, né? Aqui, Bulletin of the Atomic, de cientista da Universidade de Chicago, né? O dispositivo utiliza uma analogia onde a raça humana está a minutos para meia-noite, onde a meia-noite aqui, irmãos, representa a destruição por uma guerra nuclear. É por isso que eu trouxe aqui esse relógio aqui, que essa meia-noite que nós estamos falando lá não é necessariamente essa meia-noite que eles estão trabalhando dentro desse relógio apocalíptico aqui, né? Aqui nós podemos ver uma matéria aqui da Bandeirantes aqui, né? Onde quando eles alteraram o relógio aí para 2 minutos, tá bem? E aqui eu destaquei também aqui a marca mais próxima que ele chegou da meia-noite foi
aqui foi ajustado no dia 23 deste ano, tá? 23 de janeiro para a marca de apenas 6 segundos, que é 1 minuto e 40 segundos, tá bem? Foi o que mais chegou perto, né? Então, desde que ele foi criado em 1947, essa foi a marca que mais chegou perto, tá bem? Agora, o que temos que entender aqui também, que ele é um relógio que ele tanto chega mais perto da meia-noite, como ele também se afasta, tá bem, meus irmãos? Então, aí, os irmãos podem ver aí que ele oscila. Então, tudo isso aí é relativo ao que o cientista acha que está mais perto do fim da humanidade através de uma guerra nuclear. Então, isso aí não se pauta para a nossa parte espiritual. Só que também não desconsidero que isso aí em algum momento vai acontecer, isso sim. Por exemplo, como nós sabemos que escatologicamente temos pelo menos 3 guerras aí para acontecer, 2 de Gog e Magog, temos também a do Armagedon, né? E uma guerra que vai acontecer aí provavelmente aí depois do arrebatamento aí, pelo contexto da história que nós podemos ver lá em Apocalipse, vai ser uma guerra que vai acontecer com algum tipo de radiação lá, né? Porque a Bíblia nos fala que quando encontrar alguma pessoa morta lá, é para colocar um sinal ao lado da pessoa ali. E então dá para entender que a pessoa também está dentro de um aparato de proteção também, porque não foi qualquer pessoa, são pessoas escolhidas especificamente. Então, esse relógio eu não desconsidero ele, mas também não trago ali, pautando ali, porque não serve como base. O arrebatamento com certeza vai vir antes desse relógio chegar à meia-noite. Tá bem, meus irmãos? E algumas pessoas hoje têm usado também esse relógio também para fins políticos, né? Para desfavorecer alguns tipos de governo, né? Por exemplo, quando o Donald Trump entrou no governo, que começou a se chocar com a, com a Coreia do Norte, então ele chegou mais perto da meia-noite. Quando o Bolsonaro também é, se acendeu aqui como presidente da República, algumas pessoas também, com aquelas questões da Amazônia, esse relógio também, ele mudou a sua marca também aí para dentro dos 100 segundos. Então a gente pode ver que está tendo ali um uso dele também politicamente, tá bem? Mas eu trouxe aí só para os irmãos entenderem como que é. Agora, outra situação, irmão, quando se fala dessas palavras das 10 virgens, muitas pessoas questionam se essa parábola ela se dá para ser utilizada no sentido do arrebatamento, ou se dentro daquele contexto da segunda fase do arrebatamento, quando Jesus Cristo vai vir para os judeus. Porque no arrebatamento aqui, Jesus Cristo vai vir para os cristãos, mas dentro dessa segunda vinda ainda, ele vai vir para os judeus, porque a segunda vinda de Cristo, ela é dividida em 2 fases. No arrebatamento, né, onde que é invisível para o olho humano, né, e na segunda vinda, onde que pisará os montes das oliveiras, que vai vir para os judeus, tá bem? Então, o que eles questionam nessa parábola? Onde que está a noiva? Ou que seria a igreja? Onde que estaria essa noiva, né? Essas lamparinas, o que seria essas lamparinas? O que seria esse azeite? Uma vez que elas pediram para dividir o azeite, alguns falam, o Espírito Santo não deve ser repartido. Elas também foram aos mercadores comprar. Quem seriam esses mercadores? Que azeite é esse? O Espírito Santo ele pode ser comprado? Então, juntando todas essas indagações que alguns perguntem dentro desse contexto aqui, aí surge esse questionamento. Está falando do arrebatamento ou só da segunda vinda aqui para os judeus? Tá bem, meus irmãos? Então, o que eu entendo nesse contexto todo é que essa parábola, ela
não está fora do contexto e ela pode ser usada tanto para a igreja quanto para os judeus, porque o teor dessa parábola é a vigilância, o teor dessa parábola é estar preparado. Então, eu acho inútil a gente ficar tentando pegar cada personagem, cada função. De repente, num estudo aí bem mais exegético, aí, talvez traz um sentido, mas para a edificação da igreja, ela serve tanto para um contexto quanto para o outro. Então, eu não acho que existe um erro aí teológico em utilizar para a igreja e utilizar para os judeus, não. Tá bem, meus irmãos? Só para os irmãos entenderem aí, porque de repente alguém questiona, a parábola das 10 virgens, ela está sendo usada fora do contexto. Não. Para esse contexto de vigilância, para esse contexto de estar preparado, e serve para ambos os lados, tá bem? Vamos para a nossa lição propriamente dita. Introdução. Chegamos à última lição desse trimestre. Mais uma vez, o Espírito Santo quer nos despertar dizendo que o tempo se abrevia. Meditemos hoje na parábola de Jesus, escrito em Mateus, lá no capítulo 25, 1 ao 11, onde encontramos 10 virgens que ouviram o clamor da meia-noite, mas apenas 5 delas estavam preparadas para ele. Deus nos abra os corações para compreendermos a sua palavra, pois temos a necessidade de estar devidamente preparados. Amém. Então, já começando aqui o nosso primeiro tópico aqui, meia-noite, o dia que já passou. Então, a gente vai estar estudando aqui referente ao dia que já passou. A meia-noite, no ponto de vista bíblico, é um período de tempo, o dia que está para terminar. Esse dia que nós estamos vivendo aqui, ele vai terminar com a chegada do noivo. Tá bem? Então, estamos falando deste momento que a igreja está vivendo aqui na terra. Mas à meia-noite houve-se um grito, eis o noivo, sai-lhe ao encontro. A dispensação da igreja, né? No momento em que Jesus arrebatar a sua igreja fiel, haverá terminado definitivamente, tá bem? Aqui os irmãos sabem que a nossa igreja aqui, nós, Assembleia de Deus, a nossa teologia, ela trabalha ela é dispensacionalista, né? Aí tem aqui essa dispensação da igreja, é o chamada a dispensação da graça, ou a dispensação do Espírito. E essa dispensação, um momento vai se acabar, tá bem? Então aqui, quando chegar o arrebatamento, né, que vai iniciar uma nova contagem. Hoje, dentro daquele contagem das 70 semanas do Messias, nós estamos dentro desse intervalo, essa brecha que Jesus Cristo abriu para começar a contar a última semana após o seu arrebatamento, tá bem? Vivemos, portanto, os últimos momentos da igreja aqui na terra. Por isso, Jesus Cristo mandou que trabalhemos enquanto é dia, pois a noite há de vir e então não será possível fazer mais nada. Então, recapitulando, nós estamos falando da meia-noite aqui, mas no sentido aqui regressivo, falando do dia que já vai terminar a meia-noite. Então, hoje é o momento de nós trabalharmos, né? Porque vai chegar o momento na meia-noite que não se dá mais para trabalhar, tá bem? Então, aqui vamos falar sobre a meia-noite, início de um novo dia. Aproxima-se o momento exato, a meia-noite, enquanto um novo dia vai raiar. E então, quando se fala em um novo dia, tem uma nova manhã. Um novo dia, o dia da eternidade, cujo início se dará quando Jesus chamar para si aqueles que lavaram as suas vestiduras em seu precioso sangue. Os mortos que são do Senhor ressuscitarão, os vivos que são do Senhor serão transformados, tá bem? Então, só para os irmãos entenderem, tem a meia-noite aqui, ela se refere ao dia que se passou, se refere também a uma manhã que vai começar e vai se referir também, mais para frente a gente vai ver, um dia também de escuridão para aquelas pessoas que não estiver de acordo com Cristo, né? Jesus levará a sua noiva para a sala das bodas, onde a igreja e o cordeiro se unirão para todos os sempre. Isso aqui está falando do novo dia, da nova manhã. A noiva do cordeiro, igreja, é composta dos cristãos verdadeiros e do crente de todas as
épocas, tá bem? Então a igreja aqui não é dividida por placa. Ah, é a minha igreja que vai salvar, a igreja fulano de tal não vai se salvar. Aqui estamos falando da igreja invisível, onde que pode ter irmãos da Batista, de outras denominações. O importante aqui é que a igreja aqui ela não é divisível em placas. Uma igreja onde que Deus pode tirar salvos de qualquer outra denominação. Tá bem, meus irmãos? Então, isso aqui que nós estamos falando da igreja, tá bem? A noite vem. Quando Jesus levar a noiva, começará também o dia da ira do Cordeiro para o mundo que rejeitou a Jesus. As trevas dominarão a terra. Tá bem? Então, aqui estamos falando aqui da meia-noite, um novo dia, uma nova manhã, mas também uma densa e escuras trevas também, que diz que a meia-noite é o dia, é o momento que mais escura da noite, né? Então, a meia-noite é a hora das trevas. Para o povo de Deus, familiarizado com as Escrituras, nada parece estranho nem admirável quando vemos trevas, angústias e dificuldades, pois sabemos pela Bíblia que estas coisas anunciam a vida iminente de Jesus. As nossas almas se consolam com as profecias, pois quando mais escura a noite, mais perto estamos da vinda de Jesus, tá bem? Tem uma tradição também que sempre à meia-noite, por ali, nascia também a estrela da manhã. Então lá em Apocalipse também trata também Jesus Cristo como a estrela da manhã. No momento mais escuro da noite, nasce essa estrela aí, trazendo luz na escuridão. A natureza sente as trevas. Quando Jesus Cristo morreu, o sol deixou de brilhar e houve treva na terra. Tá bem, meus irmãos? Então aqui a natureza vai sentir as trevas. Hoje toda a natureza geme pelas coisas que hão de sobrevir à terra, né? Então essas trevas que há de vir, vai acontecer muitas catástrofes, né? Então a natureza ela sente as trevas, vai sentir as trevas e assim por diante. Por isso, há terremotos, peste, fome, catástrofes, que toda a ordem, a Bíblia já previu tudo isso. O mundo se aproxima de 1 milhão de óbitos desde o início da pandemia. Então, nós podemos ver aqui que a natureza, elas estão sofrendo esses abalos. O homem também sente as trevas. A Bíblia fala de tempos difíceis quando o homem, em particular, será atormentado por tentações de toda espécie. Tá bem? Aqui falando do homem também sente as trevas. E as perseguições à igreja, o ódio aos crentes e a corrupção moral provam que já anoiteceu há muito tempo. Tá bem? As nações estão em trevas, né? Então a gente pode ver aqui que já vimos que a natureza sente as trevas, o homem sente as trevas e as nações sentem as trevas também. As guerras e rumores de guerras, o perigo de que as guerras nucleares, biológicas e químicas constituem uma sombra ameaçadora que paira sobre todo o mundo. Armas nucleares, tá bem? Então aqui, irmãos, remete novamente àquele relógio que eu acabei de mostrar para os irmãos aqui, tá bem? Eu não tinha falado não, mas quando os irmãos pesquisar lá no Wikipedia, né, naquele link que eu deixei lá embaixo, lá vai ter todos os momentos, por que o relógio mudou, tá bem? Então é interessante os irmãos dar uma olhada lá, por curiosidade, né? E aumentar também o seu conhecimento a respeito do que tem acontecido no mundo e o que está acontecendo, tá bem? Então vamos lá. As nações estão em trevas. Por exemplo, aqui os Estados Unidos hoje conta com mais de 70 mil ogivas de 65 diferentes variedades, né? Bombas nucleares, radioativas, tem bombas também, apesar de ser proibido, né? Mas tem bombas biológicas também, que não descarta a possibilidade desse vírus, coronavírus aí, ter vindo aí de algum laboratório que se trabalha essa questão da bomba biológica, né? Então aqui mais de trilhões aqui gasto com isso, né? Desde 1940 a 1996, né? Aqui também a China também, que se diz também uma grande potência aqui, tem também os seus armamentos aqui
que o que eles têm hoje soma mais de 3.500 bombas daquelas de Hiroshima, né, e Nagasaki, que destruiu aquelas duas cidades. Imagina se uma bomba daquela aconteceu aquilo tudo, e imagina 3.500 sendo utilizadas, né? Então a gente pode ver que é o apocalipse mesmo. Então vamos lá. O mundo já se preparou para a maior catástrofe de todos os tempos, a grande tribulação, e não há lugar para recuo, né? Aqui a gente tem uma imagem aqui, né, da China aqui, e também aqui os Estados Unidos aqui se confrontando, né? Provavelmente talvez seja esse grande confronto que pode estar havendo aí após o arrebatamento da igreja. Temos aqui a vinda do noivo. À meia-noite ouvir-se-á o clamor de júbilo incontido que encherá a terra e o céu. Será a noiva exclamando: chegou o noivo. Tá bem, meus irmãos? Então, à meia-noite aponta para um dia que passou, aponta para um novo dia, aponta para uma parte também escura para aquelas pessoas que não confessam Jesus Cristo como Salvador, e também vai falar também do noivo. E quando vai falar do noivo, também tem que falar do clamor. Então vamos lá. O clamor da meia-noite, um brado de alerta. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. Aqui a gente pode ver 5 delas prudentes, com suas lamparinas acesas, 5 com elas apagadas, tá bem? Está escutando como o Espírito Santo diz ao mundo e aos salvos que Jesus breve vem? Será que, irmãos, com tudo isso que está acontecendo, será que não dá para nós notarmos esse clamor? Eis que vem o noivo, né? Está atento aos sinais dos tempos? Será que essa pandemia, tudo aí, algumas outras que vão vir ainda, será que não está apontando para isso? Está atento ao cumprimento das profecias, tá bem? Então vamos lá. O sono espiritual é um sinal do último tempo, causa do sono espiritual. Pela desobediência, como aconteceu com Jonas, é a obediência que nos reveste do poder do Espírito Santo. Então esse sono espiritual pode ser causado pela desobediência, pela preguiça também, causa sono. O crente deve estar ocupado na igreja do Senhor. Então hoje, muitas pessoas com essa chegada da pandemia, eles ficaram assim, de repente, mais acostumado a ficar em casa também. Isso também pode causar aí um problema espiritual também, tá? O esgotamento espiritual também, por falta de renovação, também pode causar um sono espiritual também. Então vamos lá, seremos guardados vigilantes se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. O que? A palavra. Pela palavra Jesus despertou os seus discípulos, falando-lhes. Pelo Espírito Santo nos conserva vigilantes e acordados. Ele é como o óleo da lâmpada. E pela oração também Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca, tá bem, meus irmãos? Então nós temos que se apegar em Deus, porque somente Ele, não é por nosso mérito, mas é através dele que nós conseguimos estar despertos, né? Seremos guardados vigilantes se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. Estejamos atentos à nossa conduta, sempre buscando a santificação e a purificação. Assim estaremos sempre preparados. Temos a nossa conclusão aqui, como já falando em outra ocasião, essa lição que acabamos de estudar nesse trimestre, ela tinha poucas conclusões, né? E essa é uma das lições que tem conclusão. Só tinha na conclusão mesmo, propriamente dita, na lição 10 e nessa lição 13, né? E a nossa lição aqui, a conclusão diz aqui: quando o clamor da meia-noite for ouvido, diz a Bíblia, que o seu sentido é o seguinte: sair-lhe ao encontro. É precisamente isso que o Espírito Santo quer dizer atualmente: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. E nós devemos estar prontos. Responder: já a sua noiva se aprontou. Lemos em Mateus 25:7 que ao ouvir o clamor da meia-noite, as virgens começaram a preparar as suas lâmpadas. Meu irmão, a lâmpada está preparada hoje. Que Deus permita que as nossas lâmpadas das nossas vidas se cumpra a palavra de Lucas
capítulo 12, 35 e 36. Estejais cingidos os vossos lombos e acenda as vossas candeias. E o 36 aí diz assim: sede vós semelhante aos homens que esperam o Senhor quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possa ser lhe abrir, né? Não é ficar, não, espera mais um pouquinho, eu tenho que me preparar. Então, quando ele bater, logo abrir-lhe, tá bem? É, e o Espírito Santo nos está despertando hoje para que estejamos nessa condição, estejamos atentos e sensíveis à sua voz. Amém. Então aqui, a suma de toda essa lição é: prepara-te para te encontrar com o teu Deus. Meu irmão, a tua lâmpada está preparada hoje? Uma pergunta para todos nós. Tá bem? Então temos aqui a nossa próxima lição. Como nós podemos ver aqui, já é uma lição nova, vai falar sobre a fragilidade humana e a soberania divina. Vamos estar estudando sobre o livro de Jó, tá bem, meus irmãos? E como nós estava falando de uma lição nesse trimestre também para os jovens também, eu quero deixar aqui para os jovens aqui que a sua próxima lição aqui é os bons exemplos e maus exemplos. Vão pegar bastante pessoas, nessa próxima lição já vai estar estudando sobre Moisés, então vai ser uma lição muito boa, que vai estudar tanto os bons exemplos como também os maus exemplos, tá bem? Porque é isso que a Bíblia ela nos faz de um livro verídico, né? Que ela não esconde os maus exemplos, eles dão também os maus exemplos, tanto de Davi como de Moisés, tem os bons exemplos e tem os maus exemplos. Isso é muito interessante, né? Então, temos nossos contatos aí, alguns irmãos que tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco. Tem uns créditos aí desses slides aqui, geralmente eu uso os slides da EBD Panorama, tá? E vários desses aqui são editados por mim, mas uma boa parte é desse site aqui, tá bem, meus irmãos? Quando os irmãos precisar, só ir lá, que é uns slides os melhores que eu acho, tá bem? E temos aí, chegamos ao final, que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos segundo as suas bênçãos. Espero os irmãos no quarto trimestre, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bem? Amém.